e o decreto presidencial que regula as amortizações é o decreto número 217/15 de 5 de novembro. Então, será que tem uma diferença entre amortização e depreciação? Bem, de acordo com algumas literaturas estrangeiras, a amortização aplica simplesmente aos bens intangíveis, já as depreciações aplicam-se aos bens tangíveis. Mas neste vídeo em particular vamos usar as amortizações e depreciações para o mesmo caso, ou seja, tanto para os bens intangíveis quanto para os bens tangíveis. Então, para efetuarmos as amortizações, primeiramente devemos ter atenção ao método a adotar. Existem vários métodos para o cálculo das amortizações, mas destacam-se três em particular. Sobretudo, para que este vídeo não seja muito longo, vamos nos focar simplesmente no método mais usual, ou seja, no método mais comum, que é o método das contas constantes ou o método linear, em que as amortizações são iguais para todos os períodos. Vamos ver aqui como é que é calculado este método. Método, a princípio, disse que existem três métodos. O primeiro é o método das cotas constantes, o segundo é o método pelas cotas degressivas e o terceiro é o método de amortização por unidades de produção. Vamos nos focar simplesmente no método pelas cotas constantes. Método das cotas constantes ou linear. Este mesmo método é calculado pelas seguintes fórmulas. A amortização anual vai ser igual ao valor de aquisição menos o valor residual, tudo isso dividido pelo período. Ou ainda, a amortização anual vai ser igual ao valor de aquisição vezes a taxa de amortização. E a amortização mensal vai ser igual à amortização anual dividido por 12. Estas são as fórmulas que vamos usar. Ou seja, as fórmulas mais usadas para amortização pelo método das cotas constantes. Então, suponhamos que adquirimos uma viatura, supomos que adquirimos um mobilizado ao preço de 100 mil. E o período de amortização é de 5 anos. Amortização é de 5 anos. Bem, vamos ver aqui. Vamos fazer por fácil. O que é o valor de aquisição? O valor de aquisição é o valor que adquirimos um determinado imobilizado, neste caso. Já o valor residual, o que vinha a ser? O valor residual, dito de uma forma mais direta, mais simples, mais simplória, né? É o valor que a empresa espera vender o imobilizado. Já o N representa o tempo de vida útil, que é o tempo que se espera usufruir do mesmo imobilizado. Já aqui temos outra fórmula, a amortização anual é igual ao valor de aquisição vezes a taxa. O que é a taxa? É a taxa de amortização aplicada a um determinado imobilizado. Essa mesma taxa de amortização já é nos dada, né? Por meio do decreto, ou por meio da tabela das amortizações e reintegrações. E depois temos as amortizações mensais, em que temos a amortização anual dividindo pelo número de 12. Isso é lógico, né? Se já temos a amortização anual, o que seria preciso para termos a amortização mensal? É simplesmente pegar a amortização anual e dividir pelo número de meses que o ano tem. Então, com isso, vamos chegar a esta fórmula, amortização mensal igual a amortização anual sobre 12, representando assim o número de meses que um ano tem. Então, voltamos aqui ao exercício. Sabemos que o valor residual é o valor que a empresa espera obter, é o valor que a empresa espera vender, o mesmo imobilizado, no final do período, né? Vamos que nesse nosso exercício, nosso valor residual seja zero. Porque este é um valor que dificilmente vai aparecer. Ele normalmente é zero, salvo em algumas situações em particular. Então, como é que seria? Primeiro, vamos calcular a amortização anual.
Temos a fórmula, é só substituir. Qual é o nosso valor de aquisição? Nosso valor de aquisição é 100 mil. O nosso valor residual é zero. Tudo isto dividido pelo tempo. Tudo isto dividido pelo tempo, que é 5. 5 anos, né? 5 anos de vida útil. 100 mil menos zero, 100 mil dividido por 5, vamos ter 20 mil. Quer dizer que anualmente o nosso imobilizado vai ser amortizado na ordem dos 20 mil. Fim dos 5 anos, a nossa amortização acumulada será igual aos 100 mil. Será igual aos 100 mil, o nosso valor residual será igual a zero. O nosso valor contabilístico será igual a zero. O que é o valor contabilístico? O valor contabilístico é o valor de aquisição, menos amortização acumulada. Então, feito isto, vamos ter a nossa amortização mensal. Substituindo aqui na fórmula, temos a nossa amortização anual, que é 20 mil, dividido por quê? Pelo número de meses. 20 mil dividido por 12, vamos ter vamos arredondar. Então, a nossa amortização mensal vai ser 1.667,67. Então, feito isso, temos a nossa amortização anual, a nossa amortização mensal. E ainda, seguindo a lógica, nós poderíamos também encontrar a nossa amortização diária, que seria a amortização mensal dividir pelo número de dias que o mês tem, né? Então, podemos começar ali, reduzir assim gradualmente, vai depender muito do exercício que estivermos a resolver. Então, nota importante. Assim, tipo, por exemplo, aqui temos o, o tempo de vida útil, mas nós também podemos sair de tempo e encontrar a nossa taxa. Como assim? Se porventura nos facilita mais calcular a amortização tendo a taxa e o professor, ou no exercício, em vez da taxa nos aparece o período, nós podemos converter este período em taxa. Como? Por meio da seguinte fórmula. Nós podemos ter o seguinte: taxa vai ser igual a 1 dividido pelo tempo. Vai ser 1, qual é a taxa? A taxa, o período é 5. Fazendo 1 dividir por 5, 1 dividir por 5, vamos ter 0,2. Vamos ter 0,2. Então, reparem, aqui a nossa amortização mensal, a nossa amortização anual foi de 20 mil. A nossa amortização mensal foi de 1.666,67. Agora, ao invés de utilizarmos esta fórmula, vamos utilizar esta com esta taxa também que nós descobrimos. Vamos ver. Quer dizer que o valor tem de ser o mesmo. Vamos aqui, vamos colocar 0,2 a nossa taxa, né? 0,2. E vamos só subir, vamos colocar assim. Valor de aquisição, 100 mil. Período, 5 mil. Amortização anual, 20 mil. Amortização mensal. Vamos ter a nossa taxa aqui, 0,2, que equivale a 20%. Vamos ver se com esta segunda fórmula conseguiremos achar os mesmos valores que temos aqui. Pois bem, seria amortização anual é igual ao valor de aquisição. Nosso valor de aquisição é 100 mil. Esse valor de aquisição é 100 mil, vezes o que? Vezes a taxa, que é 0,2. Fazendo isso, fazendo essa operação, 0 com 0 mole, vai ser 20
20 mil. Vai ser 20 mil. Podemos confirmar aqui. Vai ser 20 mil. Então, tanto pela taxa quanto pelo tempo de vida útil, vamos achar os mesmos valores. Se quisermos achar o mensal, é simplesmente pagar este, dividir por 12, que vai nos dar 1666,67. Podemos confirmar aqui, dividindo por 12, é mesmo. Então, neste caso, podemos optar por trabalhar tanto pelo período, tanto com o período, quanto com a taxa. Isto vai depender já de nós. E também, tendo a taxa, nós podemos achar o período. E assim vice-versa. E agora, como é que fica o registro contabilístico? Como é que fica o registro? Pois bem, ao registrarmos uma determinada amortização, devemos ter em conta dois métodos em particular. Temos o método direto e o método indireto. A diferença é muito sutil, é muito fácil de se descobrir. O método direto, como o método já diz, né, ele é direto, ou seja, vai diminuir o valor do imobilizado diretamente na sua conta. Já o método indireto, não. O método indireto não vai diminuir diretamente o valor do imobilizado na sua conta. Em contrapartida disso, vou usar simplesmente a 18 e a 73. 18 amortizações acumuladas e a 73 amortização de exercício. Então vamos ver como é que fica na prática. Temos pelo método direto. Vamos usar simplesmente. Vamos usar estas três contas. Temos a 11, a 18. A 18 é facultativo, mas por uma ordem de elegância, né? por uma ordem de elegância, de controle e de registro, né? E de histórico. Vou abrir aqui a conta 18. E a 73, que é a amortização do exercício. Então, o que havíamos registrado aqui anteriormente na nossa conta 11? Foi a aquisição deste mesmo imobilizado. Ou seja, o valor da fatura menos o IVA. Isso é importante. O valor da fatura menos o IVA. Então, temos aqui. Pelo método direto, eu disse o quê? Disse que o registro da amortização pelo método direto vai diminuir diretamente o valor. Vai diminuir diretamente o valor de aquisição ou o valor de registro do imobilizado em destaque. Nesta cena, se o imobilizado nos custou 100 mil, com essa depreciação mensal que ela sofreu, já não vai nos custar 100 mil. Em detrimento disso, vai ser 100 mil menos o quê? Menos a amortização mensal que ela sofreu. E este valor, ela vai vir aqui nas 18 amortizações acumuladas e vamos saudar a 18 em contrapartida da 73. Da 73. Reparem, no final das contas, a 18 vai aparecer com saldo nulo. No final das contas, a 18 vai aparecer com saldo nulo. Então, é por isso que eu disse que a 18 é facultativa. Ela pode ser usada como não, né? Mas por uma questão de histórico, acho melhor abrir a conta 18. Então, repare, o que ficou aqui? Aqui ficou, se formos achar o saldo que é a diferença entre o débito e o crédito, se formos achar o saldo, vamos achar um valor reduzido. Vamos ter um saldo reduzido. Aquele valor aí, aquele valor é que vai ser o valor contabilístico deste nosso imobilizado. Ou seja, vamos saber de antemão qual é o valor real do nosso imobilizado. Isso só é possível graças ao método direto. Por quê? Porque vai diminuir diretamente o valor do imobilizado em questão. Era 100 mil diminuiu 1.166. E assim, paulatinamente, até este valor zerar por completo. Agora, se fosse pelo método direto, se fosse pelo método indireto, neste caso,
pelo método indireto, não mexeríamos na conta 11. Antes disso, mexeríamos simplesmente na 18. Seria 18 em contrapartida da 73. 18 em contrapartida da 73. Deixa eu só fazer esta conta para que não crie nenhuma confusão. Seria simplesmente assim, pelo método indireto. Vamos creditar o valor da amortização mensal na conta 18 e vamos debitar a amortização mensal na conta 73. Então, é simplesmente isso o processo que acontece nas amortizações. Se bem que tem algumas particularidades e abordarei de forma mais complexa num outro vídeo. Por enquanto é isso, pessoal. É tão simples como podem ver, né? Não tem nada de outro, não tem casos de outro mundo, é algo que qualquer um pode aprender. Então, deixamos só apagar e com base a isso, dou por encerrado o nosso vídeo de hoje referente às amortizações. Posso considerar que a amortização parte 1, depois teremos a amortização parte 2, em que vamos desenvolver mais o nosso exercício, calculando as amortizações diárias com base a alguns critérios também, por exemplo, os critérios de data, se for superior a 15 dias, se for inferior a 15 dias, superior a 15 dias, por aí afora. E é isso, pessoal. Até mais.